Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. E vamos conversar hoje com a Eliette Gabiati, que é consteladora familiar, formada aqui pelo Instituto IOD e hoje trabalha como terapeuta sistêmica, e nós vamos conversar com ela como que ela está aplicando, né, as constelações aí na sua vida, como ela está aplicando as constelações aí nos seus atendimentos. Bom dia, Bom dia, tudo Eliette. bem? Vou Tudo, só tudo. aumentar aqui, como você fala, a gente tem que fazer os malabarismos para a câmera ficar no lugar certo. Tudo bem. Olha aí, É, as cartas sistêmicas ajudaram para isso. uhum. Tudo bem, professor? Tudo certo, tudo certo. De professor a colega hoje, né? É, Então, colega, mas é o meu professor, né? tá certo, tá certo. E eu acho a tua história fantástica, assim, eu acho que você se colocou em processos, né, bem importantes e migrou de carreira, né, fez alguns movimentos de carreira. E quero saber como é que você está, né, como que está nesse processo, como que está evoluindo, se as constelações mudou a sua vida radicalmente, mudou um pouquinho, não mudou nada, ou está mudando. Então, primeiramente se apresente e depois quero ouvir da tua história aí. Então tá. Então, meu nome é Eliette Tânia Gabiati, tenho 51 anos, sou formada em serviço social e hoje estou trabalhando como consteladora sistêmica familiar. A minha história, eu sempre fui movida a desafios desde criança. A gente fala o nome do pai e da mãe também, né? Então, minha mãe é Delmira Gabiati, é uma pessoa que traz uma força gigante, nos ensinou muito. Meu pai também, Silvino Gabiati, ele é falecido. É, eles foram a base de muita coisa e eu lembro que o primeiro dia que você deu o curso pra gente, eu falei pra ti, mas o meu pai era muito severo com algumas coisas, em vez de falar tal coisa pra mim, daí falou assim, agradece que ele te ensinou a trabalhar, né, ser responsável. Então tem uma história bem legal da infância no interior, como você nasceu no interior, também nasci no interior, né? Aí depois eu acabei morando em Florianópolis bastante tempo. Eu circulei por várias áreas. Trabalhei com confecções, depois eu dei aula, depois eu voltei para o comércio, fiz serviço social e acabei trabalhando como assistente social. Eu falo que eu não era acostumada a sentir, e esse é o processo que eu estou trabalhando ainda, porque a gente vive em processo. Eu era botão, tudo no mecânico, não percebia, não sentia e não permitia que os outros sentissem. Porque eu achava que todo mundo tinha que seguir nesse fluxo louco sem pensar e era para trabalhar e ponto. Então, assim foi. Eu aprendi nas primeiras aulas que a gente teve: respeite seu limite, respeite seu corpo, o sentir, e eu continuo nesse processo ainda. Então, foi uma assistente social que falou para a psicóloga e te trouxe para um trabalho, né? Te trouxe para apresentar o trabalho. E quando você falou da proposta, falei, nossa, esse é o trabalho que precisa fazer com as equipes de trabalho, porque eu era gestora da assistência social do município de Xaxim. E eu percebia muito que as pessoas estavam doentes, todo mundo tomando remédio, sabe? Porque os problemas sociais, eles são muito grandes. E a gente não dá conta dessa demanda, mesmo que a gente queira, nem financeiramente o município não dá conta e nem a estrutura emocional de dar apoio para as famílias desse trabalho, a gente não dá conta dessa demanda e a gente acaba se cobrando muito. Então, quando a gente foi em busca de trazer esse trabalho para o município, nossa, eu pensei, ele vai servir para a nossa vida, não só para o trabalho. Aí depois eu fui chamada para fazer esse curso de consteladora, mas eu não fui fazer o curso de consteladora para trabalhar como consteladora. Eu pensei, não, eu não tenho essa capacidade de trabalhar como consteladora. E eu me apaixonei. Eu sempre dizia que eu nunca estava pronta. E o Rafael dizia: você tem que começar, tem que trabalhar. E o Rumi tem uma frase que fala assim, né? Um dos ensinamentos dele: você não precisa ver toda a escada, um degrau de cada vez e você verá a escada. Então é assim na nossa vida. A gente começa,
falha em algumas coisas. Eu percebo que as primeiras constelações que eu fiz, elas talvez eu fiquei devendo algo para a pessoa, mas ela também teve essa compreensão no tempo e está tudo bem, né? E hoje eu percebo assim que eu estou bem mais amadurecida, entendendo que a gente não tem que ter medo mesmo, que são aquelas as posturas que o Bert fala, né? Sem medo, sem pena, sem amor e também a intenção de se colocar no centro vazio, que a gente não sabe. É aquilo que tu falava numa live e que a gente lê e que percebe nas constelações, que a gente até imagina, é problema com o pai ou com a mãe, mas aí vem outra coisa. Eu considerei uma pessoa que tinha dificuldade de engravidar, há muitos anos casada, e ela está em outro relacionamento e ela não consegue engravidar. E a gente foi ver uma coisa nada a ver com o que ela trouxe, sabe? É algo que está lá no inconsciente e que não tem conhecimento e que apareceu. A mãe dela não tem conhecimento também. Então, assim, é bem se colocar não sabendo nada, sem a teoria, né? Sem a teoria. E quando a gente olha, né, quando a gente aprende a constelação, parece que, entre aspas, não tem ligação, não tem nada a ver, mas na verdade aquele é o ponto-chave, né? Aquele é o ponto-chave daquele Que movimento. é o sentimento primário que faz com que venha o secundário, né? Por exemplo, uma doença, existe algo primário que está lá escondidinho, que a gente não sabe, e que quando vem, só que eu vejo assim, ó, eu já tive algumas constelações que eu fiz, e depois de uma semana a pessoa fala assim, me liga, nossa, eu fiz uma constelação para eu ficar bem. E começou a minha vida virou de cabeça para baixo. Aconteceram muitos problemas, enfim. Aí eu falo, olha que interessante, né? O que você mexeu foi bem significativo. E sim, tenta ver, porque é um processo. A gente acredita que uma constelação vai melhorar a nossa vida. E não é. Não vai, senão eu já estava perfeita, né? Porque eu já fiz tantas constelações, né? Com cavalos, contigo, né? E todo o processo de grupos e com outros profissionais também. E eu ainda continuo trabalhando esse tomar os pais, a sentir, né, que essa é a minha carcaça que eu criei de uma vida, né, de não sentir, para não sofrer, para não se olhar. E eu continuo com os meus conflitos trabalhando. Só que o que as leis sistêmicas trazem para a gente? Elas trazem essa clareza. A clareza que se eu entro numa energia, eu logo em seguida, com o meu conhecimento, eu posso perceber por que isso está acontecendo. E quando a gente está na ignorância, que a gente não sabe, a gente vai o dia inteiro naquela raiva ou naquele sentimento e a gente não para pensar por que eu estou sentindo isso, né? O que aconteceu? Eu nunca fui tomar remédios e cada vez eu tomo menos por eu pensar, eu tive dor de cabeça agora, mas por quê? Eu começo a pensar, o que me trouxe isso? Sai do movimento automático, né? Tô com dor de cabeça, já tomo um remédio. O corpo traz respostas e é isso que a gente aprende. E eu acho que todo mundo deveria estudar as leis sistêmicas, todo mundo deveria fazer o curso para si próprio. E eu nunca pensei em trabalhar com isso. Eu pensei em me curar, porque eu tenho muitos conflitos desde a infância, da adolescência. Eu achava que eu não era entendida. E não era porque os pais conseguiram aquilo que eles podiam, né? Então, hoje eu consigo entender que sim, eu recebi muito e eu que lute com isso para me melhorar, né? Eu que essa vida, essa saúde, esse entendimento, eu posso fazer diferente, posso me curar dessas questões que ainda são conflitantes para mim em muitas situações. E quando você fez o processo, né? Quando começou a compreender, estudar as leis sistêmicas lá através da prefeitura e quando que você realmente disse assim, não, eu quero aprender isso e o fator chave, dizer assim, eu vou começar a atender, eu vou começar a servir isso para as pessoas. Você continuou trabalhando na prefeitura? Você fez uma transição? Você se aposentou? Como que foi isso? Eu saí da prefeitura porque eu e meu marido, a gente tinha projetos, né, de trabalho, os dois, e nem 4 meses que eu saí da prefeitura, meu marido faleceu.
Então, assim, a minha vida 360, sabe, tinha toda uma estrutura, um projeto de vida que a gente ia fazer e isso tudo acabou em 3 dias. Isso tudo acabou, né? É, e eu comecei a pensar, e eu estava ainda fazendo o curso, então eu comecei a olhar com outros olhos. Eu preciso fazer algo diferente, eu preciso Uhum. servir, eu preciso fazer alguma coisa. E o prefeito um dia me falou assim: você tem que voltar para a prefeitura, porque nós fomos feitos para servir, né? Que ele entendia que eu tinha muito conhecimento e tinha que repassar isso. E eu comecei a olhar com os outros olhos. Sim, eu posso estar a serviço do amor e da vida, eu posso fazer isso, eu posso levar isso como uma profissão. eh, e outra coisa que me chama muito, que eu acabei fazendo com a Juliana a transição de carreira e ela percebeu que eu tenho uma habilidade para trabalhar com adolescentes. Eu sempre tive a habilidade de trabalhar com criança e adolescente. Eu acho que por ter sido uma criança e uma adolescente um pouco rebelde, assim, difícil de lidar, eu ainda sou uma pessoa difícil de lidar em muitas situações, que eu tinha começado a trabalhar com grupos. Eu já fiz alguns grupos de adolescentes e veio muito adolescente para eu atender. Só que nesses atendimentos eu acabei percebendo que eles são o sintoma da família e é que é preciso trabalhar com os pais. Aliás, eu sei disso enquanto assistente social, que eu trabalhei muito tempo com grupos de pais e adolescentes no serviço de convivência, fortalecimento de vínculo. As crianças são um reflexo da família. Então, o meu objetivo é trabalhar isso. E dia 21 até vou fazer um trabalho à tarde com uma colega consteladora que ela mora lá nos Estados Unidos e a gente troca muito e a gente vai fazer um trabalho como educar sem culpa, tendo relações mais harmoniosas, porque o maior assim, a maior solicitação que eu tenho de trabalho é que as pessoas ficam perguntando, nossa, como educar? A gente toma uma atitude, dá uma regra, um limite e depois fica com culpa de dar essa. A gente não educa com culpa, né? A gente não consegue educar. Se você acha que isso é o certo para o seu filho, você tem que tomar essa atitude e cobrar dele que isso faça. A maior das dificuldades que as pessoas têm é isso. Então, eu já fiz alguns cursos de traumas intrauterinos, enfim, ainda dessa questão para a gente compreender como funciona a criança, esses traumas, e eu continuo estudando, porque a É gente um caminho nunca sem sabe volta. nada, É um a caminho gente não sem volta. sabe, é um É um caminho caminho sem sem volta. volta. E só que o que a E, gente sabe, ele é o ideal, ou ele é o necessário para quem chega até nós. Porque até mesmo quando a gente vai se alinhar, né, a gente e eu via, eu estava lendo o material, depois conversava com um amigo meu, que a gente costuma se comparar. Imagina só se eu me comparar com o Bert, eu paro de trabalhar agora, né? Então, se a gente se comparar com a Sofia, meu Deus. E não, a eu me comparo comparação. com você, eu não sei vírgulas, eu falo, eu não sei vírgulas, que o Rafael percebe, a percepção, né? Mas é treino, né? A gente sempre fala que é É treino. eu É percebo que treino é treino, e é sempre treinar. uma observação, né? Uma observação que o importante, né? Eu sempre digo que o principal é olhar para o cliente, né? Independente do quanto a gente pode ajudar, né? Depois, sim, a gente vai ter a visão autocrítica, mas eu digo que é aquela crítica benéfica, né? De dizer assim, olha, eu poderia faltou aqui, daí eu vou buscar isso. Muitas vezes vou nos livros também buscar sobre aquele assunto. Mas eu sempre digo, né, que a constelação ela nos premia em que, por si só, hoje, e Bert Hellinger, no final da vida dele, ele nem falava mais nada, né, não, no movimento de constelação. Observava. Ele estava muito mais observando e mostrando para o cliente que a percepção do cliente é muito mais valiosa do que às vezes do que a gente fala para ele. E aí por que eu dizia assim, não, Eliette, você tem que trabalhar? Porque de alguma maneira você já tinha uma postura, né? Uma postura que a gente fala, antes de tudo, o constelador ele precisa ter uma postura interna. Eu acho que o mais importante é a postura do que o conhecimento dos livros. Muitas vezes eu via o Uhum. próprio Bert dizer assim, eu não entendo de campo sistêmico.
de campo morfogenético. Mas eu sei que funciona. Ele entende, obviamente, ele entendia muito. Mas ele deixava lá para ele gostava muito do Sheldrick, que era amigo dele, e deixava o Sheldrick explicar, chamava o Sheldrick para explicar o que era os campos morfogenéticos. E ele dizia, bem humilde, né, no lugar dele, eu sei que funciona. E eu usufruo desse campo. Né? Eu trabalho com esse campo. E às vezes o mais difícil para a constelação, né, ou o desafio, eu acho que nem a palavra mais difícil, nem o desafio, mas eu digo assim, o essencial para o terapeuta sistêmico é esse lugar, né, essa postura, a postura de sem medo, né, de estar se colocando ao fenômeno, né, eu vou me colocar ao fenômeno, vou deixar o fenômeno funcionar na minha vida, né, deixar o fenômeno atuar naquela constelação e deixar que a própria constelação vai me conduzindo, né. E esse treinamento geralmente é para isso. E o Rafael é um ótimo professor, porque ele sempre falou isso, cuidado para vocês não se enroscarem, não deem informações precipitadas, né? Porque o campo vai mostrando, e isso ficou muito marcado em mim, assim, ó, que a gente não se coloca, a gente deixa vir o que vem, sabe? É sutil, né? É uma coisa sutil, né? É muito sutil. Tem- E É muito. eu digo que a constelação, quando a gente faz em grupo, e ontem eu facilitava um grupo, eu digo assim que todo grupo percebe. Até mesmo todas as pessoas estão percebendo, né? Algumas coisas sim, algumas coisas é só a gente que percebe, mas quando a gente mostra, todo mundo é verdade. No essencial, às vezes todo mundo percebe, né? Todo mundo está percebendo. E nada mais é do que nós, como facilitadores em constelação, nós também estamos ali percebendo junto com o cliente, do lado do nosso cliente. Eu até peguei uma fala do Bert Hellinger aqui, posso ler? Pode, claro. Posso ler? Assim, aquilo que é essencial não pode ser observado. As coisas essenciais se encontram atrás das coisas que conseguimos observar. É como alcançamos o conhecimento e como alcançamos o conhecimento essencial, expondo-nos a uma situação sem desejo de que ela seja diferente daquilo que é. Expomos-nos, por exemplo, a um cliente sem o desejo de que alguma coisa seja diferente daquilo que é. E expomos-nos a nós próprios sem desejo que devemos saber mais. Desta forma, tornamo-nos vazios. E então, de repente, aquilo que é essencial é visto. É isso, né? É exatamente É isso. isso. Então, mais do que toda a parte técnica, que é importante, claro, né? Mas por isso que a constelação, muitas pessoas de qualquer profissão pode ser. Não que a minha, a tua não seja qualquer, mas né? Porque a gente pensa que eu sou fisioterapeuta de formação e você é assistente social de formação. Então, se a gente pensar, não, a constelação só deveria ser para psicólogo ou psiquiatra, né? Só porque eles têm uma bagagem de estudos aí baseados na psicologia. E só que a constelação, ela não é necessariamente só isso, né? Ela está muito mais linkada ao fenômeno, a realmente nós perceber o fenômeno e alinhar novamente as pessoas, né, a esse fenômeno. Então esse processo é muito importante. Tem algo que eu mostrei aqui, vamos ver se aparece bem no Instagram. Vou virar minha câmera aqui. Aqui a gente vê uma revoada de pássaros, né? Eu gosto muito dessa imagem, né? Então, até tem um cabeção de uma pessoa aqui que ela está observando, né? Tá observando. E eu digo que o campo sistêmico é isso aqui, essa revoada. Então, tu imagina, nós estamos observando, né? Tu imagina pôr a mão ali no meio, né? Vai matar uns 4, 5 passarinhos, vai se machucar talvez, e vai atrapalhar o movimento deles, né? Então, eu sempre digo que às vezes nós, como facilitadores, nós temos que estar sempre nos colocando como observador do campo sistêmico. E se tiver alguém faltando, alguém para trás, alguma coisa em desequilíbrio, vai ter problema aqui essa revoada, né? E com certeza os pássaros não combinaram isso, né? Eles apenas estão vivendo, apenas estão vivenciando, né? Sentindo, né? Eles estão... E assim é a nossa família, né? Assim é o nosso campo familiar, assim é a empresa que a gente trabalha, assim é o país que a gente trabalha. A gente está sempre nesse movimento inconsciente, né? A gente sempre vai estar nesse movimento inconsciente. Então eu digo que esse movimento dos pássaros representa muito bem a revoada, né? E essa revoada dos pássaros demonstra tanto o nosso movimento sistêmico. E é isso que a gente ensina na constelação, e eu sempre via, nossa, a Ariete pode trabalhar muito com isso, porque ela se coloca no papel de pequeno, né? O que é o papel de pequeno? Primeiro é a gente entender que não sabe nada da vida da pessoa.
E não sabe mesmo? né? Não, A gente não não tem sabe. alguma constelação que você olha e fala assim, meu Deus, o que eu não sei qual o caminho. Aí você respira, deixa seguir e a pessoa vai trazendo. Ela traz, Vai. né? Claro, claro. E uma Porque coisa que é importante. a percepção dela e o sentir dela vai ser muito mais valioso, né? Então, em algum momento, quando ela percebe, eu não consigo olhar para o meu pai. Nossa, essa percepção dela mesma é muito maior do que alguém falando, alguém dizendo. E a constelação, ela é imagem, né? É as imagens que a gente consegue trazer para as pessoas, as imagens que as pessoas observam. Então, muito bacana esse movimento e eu acho que todos nós temos muito a ganhar, né, com as constelações. Mas me chama, nós estávamos conversando aqui e eu disse, vou perguntar para a Eliette e no primeiro contato que você teve com as leis sistêmicas, né, você foi uma pessoa muito corajosa, né, uma pessoa muito corajosa que foi levar o novo, né, a um ambiente público que é a prefeitura, né? E a gente fala, e até, deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Não, acho que tá lá porque como a gente está gravando aulas, às vezes está no estúdio também. Mas aquele livro Ordens da Ajuda. E eu gostaria que tu me falasse um pouco como que esse conhecimento sistêmico apoiou, né, na época, os colaboradores a olhar um pouco para os seus dilemas pessoais e também a olhar para os seus assistidos, né? Pois, afinal de contas, a gente trabalhou na época com o pessoal da Tudo, saúde, com o pessoal. saúde, saúde, assistência social e o pessoal do acolhimento, todos os profissionais, assistentes sociais, psicólogos, teve alguns enfermeiros, conselheiro tutelar e todos os monitores que trabalhavam com criança e adolescente, também famílias, né? Sim, Uhum. foi bem importante. Eu acho que muita gente se redescobriu da mesma forma, desse olhar para si próprio, de saber que os problemas sociais, eles são sociais e é de todos e não da gente, porque a gente adoece, porque a gente compra, né? Como se o problema fosse nosso e a gente tivesse que dar conta. Por isso que adoece E não é muito. fácil, né? Porque a gente que trabalha com pessoas, eu digo, a gente não tem nenhuma proteção. Ok, E esse foi o. a enfermeira lá trabalha lá com talvez uma máscara, ou com um óculos, né? O médico também, com luvas, mas a gente não tem nenhuma proteção emocional, né? Não. Ou não foi preparado para isso. E fez o diferencial, até na questão do respeito aos nossos usuários da assistência social, que é o nosso público, de olhar para eles como sujeitos que trazem uma história, eles também têm seus conflitos difíceis e Uhum. que eles chegam até onde eles chegam. Aí, eles não têm um conhecimento maior, eles não têm um entendimento melhor disso, eles usam as estratégias de sobrevivência que eles têm e que eles conhecem. Então a gente começou a ter esse olhar mais apurado, com mais cuidado, com mais amor, que é olhar com amor para a história das famílias e se proteger. Isso é dele, eu respeito a história dele. As crianças acolhidas também, que o pessoal costuma chamar de abrigo, são crianças que estão acolhidas. A gente olhar para a história deles com mais respeito, né? Não como um coitado. Ninguém é coitado. Todo mundo tem poder de mudar de vida, todo mundo tem poder, mas basta ter o conhecimento, buscar, tomar atitude, né? E para isso precisa de uma força. Precisa, às vezes a gente precisa de um empurrão, né? Às vezes precisa despertar para isso. Porque a gente não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Então, o que eu ia te falar também, Rafael, que eu tinha falado antes, que às vezes as pessoas ligam depois dizendo, nossa, minha vida virou de cabeça para baixo, enfim. A constelação, ela traz à luz algo que é a primária, o sentimento primário que gerou esse conflito. Mas vai depender do que você fizer com aquilo que você sabe, porque é um processo. Se eu tenho um conflito com a minha mãe, com o meu pai, por exemplo, não vai ser numa constelação que eu vou resolver, né? Eu preciso fazer um trabalho, um processo de me alinhar com esses pais, de aceitar do jeito que eles são. Então a gente tem que entender que uma constelação, ela não vai resolver a minha vida. Sim, ela vai clarear, vai trazer a luz, mas ela não vai resolver aquilo que eu venho vivendo há anos com esse conflito. Não vou É, criar amor.
de E uma a hora para constelação outra. ela se propõe realmente a mostrar, né, a pessoa, né? Por isso que a gente é como o exemplo ali do vídeo que eu mostrei da revoada. A gente é como se um passarinho saísse lá da revoada e dissesse, eu quero olhar para o meu sistema familiar. E lá tem a revoada. Daí tu diz assim, olha, tá vendo quando ele faz esse movimento aqui? Por isso que eles estão batendo na árvore. Então, ó, esse aqui é o movimento que está acontecendo. A gente só mostra para o cliente o caminho, né? Então, por isso que a gente é um facilitador, é um guia, mas sempre o responsável pela cura, assim como todos, né? Para todo movimento, mesmo quando a gente vai no médico, o responsável pela cura passa por nós, né? A gente confia, a gente entrega, mas às vezes se Eu por você não mim, tomar o remédio eu certo, por se mim. você não vai funcionar, Uhum. não vai dar certo. Mas me conte, hoje você trabalha, está atuando, atende pessoas, cobra pessoas, como tá? Eu cobro as constelações, eu cobro R$ 300. Eu sou reikiana também, fiz o curso no IOD, reiki sistêmico também. Mas o que eu mais gosto é de constelar mesmo. E eu atendo, eu tenho uma sala que eu atendo na minha casa, que é na parte de baixo da casa, eu atendo aqui. Uhum. Já trabalhei com grupos e continuo ainda, que eu já fiz um projeto para trabalhar com grupos de adolescentes, mas eu vejo que esse trabalho com grupos de adolescentes, ele é para trabalhar as leis sistêmicas. Eu não vou, eu até faço alguns movimentos com eles, mas eu não tenho como trabalhar certas questões que eu vejo que não são deles. Eles só estão como um Uhum. reflexo. Eu entendo que a constelação tem que ser individual nesse caso, tem que chamar a família. Todos os adolescentes que eu atendi, eu tive que chamar a família. Então, eu trabalho num sistema, eu faço um pacote, porque geralmente 4 atendimentos eu faço com esse adolescente, e daí eu percebo que não vai fluir mais se eu não trabalhar com a família. É assim. É assim o Que trabalho do legal. assistente social, do E um trabalho psicólogo, é bem assim. desafiador, né? Trabalhar com adolescentes, porque Mas é muito legal. Eles são maravilhosos. Eles são maravilhosos, eles pegam tudo muito rápido. Aquilo que a gente demorou para entender, eles se organizam rápido nos grupos, nas dinâmicas. Eles são maravilhosos de trabalhar. que legal, que bacana. Então, Eliette, gostaria de te agradecer pela compartilhar aqui conosco. Deu uma travadinha. Vamos ver aqui. Tem E quem chegado. se sentir chamado, quem se sentir chamado a fazer esse curso, faça por você. Se não quiser trabalhar, vai ter toda uma mudança no seu trabalho, um novo olhar. Não interessa se você é vendedor, se você é pedreiro, pintor, não sei. Você vai usar as leis sistêmicas e todo esse conhecimento para a sua vida, que é maravilhoso e faz total mudança na vida. Legal, obrigado, Eliette. Beleza, Eliette? Um grande abraço, Bom, beijão no grande abraço. coração. Obrigada. Tchau. Obrigado. Vai lá, querida. Tchau, tchau.